Guto, deixa eu dizer um negócio. Como é que tá as coisas aí? Você tá longe de 100? Como é que tá as coisas aí? Olá, amigo. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O som tá bom, o som? Tá ótimo, tá ótimo. Uhum. Tu tá escutando essa música de fundo? Não, não. Ok, porque eu gosto de botar a música de fundo para ir harmonizando. Tá certo. Ok. Enquanto vai chegando a hora, o pessoal vai entrando aí, sejam todos e todas bem-vindos. Meu irmão Jonas, desde já, muito obrigado de coração Sim. pela essa oportunidade da gente participar junto dessa live, desse estudo, porque hoje e sexta-feira é estudo, então, sendo estudo, todo mundo participa. É de Sim. Cleide, é de Cleide, é lá de São Bento. É bem-vinda, de Cleide. Uhum. É verdade. Vamos trabalhar nossa coeducação. Juntos estamos aprendendo, né, as Exato. lições do Evangelho de Jesus, né, que é o código moral, que é o código divino, né, que é a boa nova. Então, aqui Isso. é um aprendizado mútuo, né? Cada Uhum. dia que se passa, nós estamos aprendendo alguma coisa do Evangelho de Jesus. Exato. O irmão Glênio entrou agora, Jonas. Hum? O irmão Glênio, lá do Gota de Luz, entrou agora. Boa Sim, noite, Glênio. ok, tá certo. Boa noite para todos que estão entrando nesse momento nessa live. Ô, irmão, como é que a gente faz? Você faz a prece inicial ou faz a final? Como é? Diga aí. Você faz a inicial, eu faço a final. E Pronto, você me eu dá vou o fazer. toque, tá? Certo, Quando exato. estiver terminando. Isso. Porque se conforme as perguntas, a gente vai repetir a live. Certo. Pronto. Então eu vou fazer a prece inicial para a gente começar o estudo de hoje. Deus Pai de infinita bondade, Senhor de nossas vidas, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade em que estamos reunidos através da live, através da tecnologia, para estudar a mensagem renovadora do Evangelho do Cristo. Hoje, nosso convidado especial, nosso irmão Jonas, que o Senhor da vida, que Jesus, abençoe o nosso irmão, abençoe a todos que nos acompanham através da live, através do Instagram. E que Jesus, que Maria Santíssima, que os nossos irmãos amigos nos proteja sempre, com muita paz, com muita luz. Graças a Deus. Graças a Deus. É, Ô, aqui a Jonas, imagem congelou, certo? a minha Tá ou a ouvindo? sua? Hum? Qual congelou, a sua ou a minha? A minha. A minha. Pronto. Tá ouvindo a minha voz, não está? Estou assim, tranquilo. Pronto, então eu vou continuar. Deve ser algum problema na questão do antivírus, tá certo? Certo. Ele faz esse processo de proteção contra foto e contra vídeo, mas eu vou dar continuidade, perfeito? Ok, ok. Então, agradeço a possibilidade de estudarmos junto o Evangelho de Jesus, que é para nós um aprendizado eterno. Com Hoje certeza. teremos o capítulo 10, que é bem-aventurados os que são misericordiosos. O item é perdoai para que Deus vos perdoe. Esse é um dos capítulos que eu considero um dos mais difíceis de colocar em prática. Por que eu falo isso? Não falo daquelas pessoas que não têm nenhuma religião, que não conhecem Jesus,
que não têm um entendimento acerca do evangelho de amor e caridade. Eu vou falar dos religiosos, daqueles que conhecem o evangelho, mas não o praticam. Então eu vou tentar colocar em pauta qual é o comportamento, ou como deveria ser o comportamento dos religiosos, católicos, evangélicos, espíritas, muçulmanos, qualquer religião, para colocar em prática essa lição que é do perdão incondicional. Então, vamos lá. Nessa caminhada espírita, eu encontrei várias pessoas passando por provas como esta. Eu tinha um amigo que ele era evangélico. E ele estava muito aflito, desesperado, e ligou para mim, chorando, triste, porque estava passando por uma situação muito delicada na sua igreja. Ele era um homem bom, e é um homem bom, mas cometeu um erro. Traição. Ele traiu a mulher de uma forma dolorosa, ficou realmente triste, mas pediu perdão à igreja. Então, ele foi para a igreja e pediu a Jesus e a todos os seus amigos que naquele momento pudesse perdoá-lo daquele ato impensado, que ele errou, mas queria o perdão de todos. Então, todo mundo levantou as mãos, que ele estava perdoado. Só que aconteceu, como ele era um homem muito bom, ele fazia tarefas no campo social. E toda tarefa que era no campo social, para ele ir, tiravam ele de cena e colocavam outra pessoa. E ele começou a estranhar, mas quem não era eu? Por que fulano vai? Por que eu não vou? E quando ele se aproximou dos irmãos, os irmãos falaram, não, você cometeu um erro, um pecado, e você não pode fazer essa tarefa. Mas vocês não me perdoaram? Toda a igreja não me perdoou? Como é que vocês fazem isso comigo? Vocês perdoaram ou não? E aí saiu da igreja aborrecido e ligou para mim, dizendo, Jonas, eu gostaria de ser espírita. A minha igreja, ela não me perdoou. E aí eu compreendo que vocês fazem a lição do perdão na prática. Sim, fazemos esse esforço, que não é fácil. Então eu quero ser espírita. Eu disse, espera lá, calma aí. Calma aí. Me responda uma pergunta, antes de você se tornar espírita. Quem é, ou quem são, as pessoas que procuram os templos religiosos, católicos, evangélicos e espíritas? Doentes, criminosos, déspotas, pessoas que ainda estão no processo de sofrimento, tanto moral como espiritual. São almas doentes. Então, amigo, você não deve deixar a sua doutrina evangélica. Vá para outro lugar. Seja um homem de bem e coloque em prática tudo que você aprendeu. Perdoe os seus irmãos e siga a sua trajetória. Ele me abraçou e agradeceu. E todas as vezes que ele se lembra de mim, ele liga agradecendo, porque naquele momento eu não pensei, 2 vezes, eu falei que ele deveria praticar o perdão. Era o exercício do testemunho. Então, dentro do credo religioso, eu não estou aqui criticando nenhum credo religioso. Eu estou apenas citando um exemplo que aconteceu. Então, vamos para outro exemplo. Recentemente, o Papa, de uma forma indelicada, bateu numa mulher que estava agarrando a mão dele. Naquele momento, todo mundo ficou escandalizado, porque o Papa, ele é o representante, segundo a Igreja Católica, de Jesus na Terra. Então, foi o maior escândalo, toda a imprensa falou, mas o Papa agiu daquela forma, não foi caridoso. E depois o Papa se redimiu, como ser humano falho, se redimiu pedindo desculpa e perdão. Então, vocês vejam que dentro dos religiosos, a prática do perdão é algo difícil, mas não é impossível. Mas a forma de como nós tratamos isso é que faz a diferença. Como assim, Jonas? Chico Xavier tinha uma cadela que ele amava, e como ele tinha muitos trabalhos durante os dias de reunião, ele chegava 3 horas, 3:30 da manhã,
A partir daí, ia fazer a sua refeição e cuidar da sua cadela. Só que aconteceu? Uma das amigas de Chico, né, ficou penalizada. Chico chega 3 horas, vai cuidar da cachorra. É muito trabalho, muita dificuldade. Peraí, eu vou ajudar Chico Xavier. Envenenou a cachorra. Ela morreu. E Chico ficou muito triste com aquela situação, porque não sabia, poxa, quem havia envenenado a cachorra que ele tanto amava, que ele tanto queria bem. E aí Emmanuel falou quem era. Olha, quem fez isso foi fulano de tal. A partir daí, o que aconteceu com Chico Xavier? Naquele momento, se formou-se uma névoa no seu coração, espiritual e material. Ele gerou uma energia de angústia, dor e sofrimento. E ele não havia recebido nenhuma ofensa, nenhuma palavra dura, nenhum golpe na sua honra, na sua credibilidade. Foi um amigo ou amiga que queria ajudar Chico Xavier. Então, Emmanuel percebeu que Chico Xavier estava profundamente doente. E aquela mancha negra no coração era um impeditivo para que Chico pudesse fazer os trabalhos mediúnicos. E aí Chico, como ele era obediente, como ele dizia, Chico Xavier, você é um homem de fé. Ele disse, não, eu sou um homem obediente. O que Jesus fala, eu faço. E aí ele, humildemente, disse, mano, o que é que eu tenho que fazer para tirar essa mancha do coração? Que não é fácil. Chico Xavier, faça o seguinte, vai na casa dela, descubra o que ela está precisando e dê o que ela precisa. Aí Chico foi lá, com muita humildade, foi lá, minha irmã, tudo bem com você? Tudo bem. Como é que está você? Eu Chico, estou bem. Você está precisando de alguma coisa nesse momento? E ela disse, Chico, eu estou precisando de uma máquina de costurar. Costurar? Chico, eu preciso para fazer algumas atividades, tal, etc. Então, Chico saiu dali e comprou uma máquina de costurar à prestação. Foi lá e comprou. E, no momento certo, o Chico foi lá, está aqui, minha irmã, a máquina de costurar é sua. Ela ficou muito feliz, muito radiante, e abraçou o Chico Xavier. Naquele momento, aquela mancha desapareceu. Ela, na sua bondade, no seu gesto de caridade, ajudou o Chico Xavier a se desfazer de algo que, para nós, da religião, qualquer que seja ela, se faz muito difícil. Porque quantas intrigas, quantas angústias, quantas tristezas acontecem dentro e fora da casa espírita. Quantos embates, quantas lutas pelo poder, pela hegemonia, e nós ainda não conseguimos colocar em prática as lições do Mestre Jesus, que é uma prática que deve ser obedecida. Qualquer dificuldade, qualquer angústia. Já passei por essa prova milhares de vezes. E como Chico Xavier, eu não tenho fé. Eu sou obediente. E o que é que Jesus manda fazer? Vamos fazer. E a partir daí, colocar em prática a lição mais profunda, que é do perdão incondicional. Perdoar todas as mágoas, ressentimentos, tristezas. Abrir o coração para que a luz possa entrar. Para que nós possamos colocar em prática. Porque feliz daquele que deixa a terra com a consciência tranquila de que não tem nada a dever, nada a pagar, que está em paz com a sua consciência. Eu me lembro do meu avô, seu Neném, e aos 8 anos, ele sempre repetia, ele dizia assim, meu filho, vou dormir em paz, com a consciência tranquila. Não devo nada a ninguém, não fiz mal a ninguém. Se eu morrer, eu vou morrer de consciência tranquila. Quantas pessoas gostariam de morrer com a consciência tranquila? Sem nenhuma mágoa de ninguém, sem nenhum ressentimento, sem nada contra quem quer que seja. Mas o que acontece? Nós decidimos nos disfarçar de bons samaritanos para que os outros vejam a capa, quando, na verdade, a segurança está dentro de você. Então, sinceramente, dos atendimentos
que eu faço na nossa casa, a escutatória, o diálogo fraterno, é sempre assim. De 10 pessoas que chegam, 8 estão no processo obsessivo e não conseguem perdoar a quem quer que seja. São almas que chegam com o seu espírito realmente debilitado em todos os sentidos. E aí com mágoa do patrão, com mágoa dos familiares e dos amigos. Então, o que eu tenho observado, isso é uma realidade, é que a lição do perdão incondicional é uma prática difícil. Para os evangélicos, para os espíritas e para os católicos. Feliz daquele que consegue perdoar, mesmo de coração. Perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Essa é uma das lições mais difíceis. O que acontece nos processos obsessivos? Qual é a causa? É a falta do perdão. É a falta da concórdia. Por isso, muita gente chega na casa desse espírito e diz, Jonas, já aconteceu? Eu estou muito triste, porque eu não suporto mais essa carga de espíritos obsessores perseguindo a minha vida. Por que será? Eu perguntei a ele, meu amigo, se você tiver moralidade, algum espírito vai lhe perseguir? Porque é a moralidade que atrai esses espíritos ainda no processo de reajustamento. É a moral que nos faz afastar desses espíritos que poderiam nos influenciar para as coisas ruins dessa existência. Mas melhore a sua moral, que aí você não vai ter nenhum espírito em sintonia com você. E aí ele olhou para mim, saiu, e talvez ele não tenha entendido, mas é sempre assim. É muito fácil criticar, né, os obsessores pelas nossas dificuldades. Mas a reunião de desobsessão não é e nunca será um banco dos réus. Eu tenho dito aos meus trabalhadores de que a reunião da desobsessão é a reunião mais bela que há, porque lá nós encontramos com a nossa sombra interior, com a sombra do outro, com o ódio do outro, com a perseguição do outro, com a tristeza do outro. A nossa sombra nos diz quem somos. E se nós queremos perdoar as pessoas, nós temos que colocar em prática essa lição de Jesus de uma forma muito prática. O exercício é fácil? Não. Eu me lembro que certa feita, uma pessoa que nós ajudamos, fizemos toda a ajuda, cesta básica, ajudamos a família, fizemos tudo durante anos. Depois, levantou um falso testemunho para com a nossa casa. Claro que naquele momento eu senti tristeza e perguntava, mas fulano, por que você fez isso? Qual é o objetivo disso? Ele não respondeu. E a partir daí, os benfeitores espirituais nos pediram, meu filho, faça todos os dias a oração do perdão. Ore para ele. Vai ser difícil, mas vai acontecer o perdão. Por quase 30 dias orando com sentimento de humildade. Depois de 30 dias, eu não sou o Chico Xavier, passou. Fiquei livre. Libertei do peso. Por incrível que pareça, essa história é verdadeira. 3 anos depois, eu passava em uma rua, ele estava do outro lado. Eu observei, era ele, e continuei. E ele correu atrás de mim e pediu que eu parasse. Eu parei, tudo bem com você? Tudo bem. Eu queria que você me perdoasse pelo que eu fiz com você há 3 anos. Eu disse, você já está perdoado no primeiro mês que você fez aquilo. Você ainda está com um drama na consciência. A culpa, a culpa. Você já está perdoado, meu filho. Siga a sua vida. Ele chorou, foi embora. E aí, realmente, a lição do Evangelho é muito clara, é muito evidente. Todos nós temos que ter essa possibilidade Jonas, de colocar em prática. posso fazer uma pergunta, Jonas? Pode sim. Esse último exemplo que você deu agora, que o irmão correu para pedir perdão, é o irmão
encarnado ou o irmão desencarnado? Ele é irmão encarnado. Ah, sim. Foi curiosidade minha. É, porque o que aconteceu, aproveitando esse gancho, em certa reunião mediúnica, os meus adversários estavam presentes. E alguém ventilou que não seria interessante reunir todos os nossos obsessores e todos eles, de uma hora só, fizesse a lição do perdão? Alguém ventilou, por que não reúne todos os obsessores? E juntos vocês pedem perdão simultaneamente em conjunto. Bem, essa experiência não deu certo. O que aconteceu? Fazer a reunião do conjunto, para pedir todo mundo junto, sem estar preparado espiritualmente, não funciona, não funcionou. Aí o que aconteceu? Os espíritos se aproximaram e disseram, você me deve. Eu digo, devo. Você me fez chorar. Eu digo, sim, estou aqui para enxugar as lágrimas. E o que vamos fazer? Ora, amigos, muito sincero, eu devo a vocês, sei das responsabilidades, mas vamos fazer assim. Eu quero me livrar do meu fardo. Eu quero pagar minha dívida. Vamos fazer a caridade? Aí eles olharam para mim e disseram, caridade? Então você ensine o que é caridade para a gente. Aí a bola voltou para mim. Eu tenho que ensinar a caridade para eles. Aí eu disse, tudo bem. A partir de hoje, eu vou tentar colocar em prática a lição da caridade. Vocês podem continuar dando canelada, vocês podem continuar me atingindo de todas as formas. Eu vou colocar em prática a lição. Toda vez que você jogar uma pedra, eu vou tentar fazer ao contrário. Eu vou jogar uma flor. Uma canelada, eu vou dizer, eu mereço. Eu mereço. A visão era, eu tinha que abandonar aquela questão da culpa e assumir responsabilidade. Por isso que muita gente não consegue perdoar, porque fica só na culpa. Ai, culpa, 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 culpa. Para de ser culpado. Assume a responsabilidade. Fez? Procure o quê? Procure se arrepender. Procure fazer o perdão e a reparação. E a partir daí, todo esse processo funciona. Então, aprendi. Então, eu tenho que praticar caridade. Como? Recebendo a ofensa e não revidando. E graças a Deus, foi assim. Que aos poucos, essas almas compreenderam que a palavra caridade não era um sentido figurado. Eu recebi a agressão, aceitava com humildade, porque eu fiz a lei da ação e reação. Né? O que você planta, né? Você vai colher. Então, foi um momento crucial para ajudar essas almas. Então, vocês observam que esse é um processo que nós temos que fazer. E eu vi outros exemplos que são fantásticos nessa existência. Eu conheci um homem, bem rapidinho, que ele foi na casa espírita. Ele era um presidiário. Ele chegou na casa espírita, muito triste. E todo mundo ficou com medo dele, porque ele era um ex-presidiário, tinha matado alguém, e todo mundo achava que ele estava armado. E realmente ele estava com a camisa e tinha algo pontiagudo. E todo mundo com medo. Até para aplicar um passe, todo mundo estava com medo. Rapaz, é um presidiário. Tá? E quem aplicou o passe? Fui eu. Fui aplicar o passe, me aproximei, caiu da camisa dele um pente Flamengo. Aqueles pente grande, bem grande, caiu no chão. Aí todo mundo ficou, é um pente. Aí eu peguei o pente, passei para ele, dei para ele, olhei, apliquei um passe nele, ficou, acalmaram, né? Ficaram mais calmos. Eu olhei para ele e ele começou a conversar comigo. Posso conversar com vocês? Pode. Eu sou ex-presidiário. Eu sei. Eu matei um amigo, uma discussão boba. Discutindo, bêbado, matei, mas me arrependi depois. Mas o arrependimento tomou conta do meu espírito. Mas eu observei, ele tinha uma mulher e um filho. O que foi que eu fiz? Todos os dias eu trabalhei na penitenciária e mandava para ela uma cesta básica. Ele encontrou uma pessoa e essa pessoa entregava, né, para ele, sem dizer quem era. Porque se dissesse, né, ela não ia aceitar. Então, o tempo que ele passou preso, ele
mandava cesta básica para a família. E ele perguntou para mim, eu estou perdoado por Deus? Sim, meu amigo. Você fez o perdão dos mais difíceis que pouca gente dentro da casa religiosa e fora dela faz. Parabéns. O abracei, pedi perdão a ele pelos amigos que estavam com medo. Ele notou que estavam com medo do presidiário e o abracei profundamente. Essa é uma lição que eu vou levar para o além-túmulo. Alguém provando de que Deus nos perdoa os nossos erros. Deus nos dá a possibilidade de reabilitarmos. E ele, para mim, até hoje, é uma pessoa que realmente viveu uma situação extrema, dolorosa, mas que deu a outra face, fez a caridade. Realmente muito profundo. É verdade. Meu irmão, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos irmãos que estão participando aqui. Como são muitos, e eu não quero correr o risco de esquecer o nome de alguém, Sim. Damos as boas-vindas a todos vocês. E eu vou fazer aqui umas perguntas que eu escrevi para você. E certamente algumas perguntas têm a ver com alguns irmãos que estão nos acompanhando nesse momento. Claro. A primeira pergunta, meu irmão, é a seguinte: ela está no primeiro item, o item 2 do Evangelho, do tema de hoje. Certo. Que diz o seguinte: se perdoarde aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Sim. Mas se não perdoar os pecados aos homens, quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará. Aí vem a pergunta que eu lhe faço. O perdão ficou para nós ou para Deus? Quem é que perdoa? Nós, seres humanos, uns aos outros, ou Deus que nos perdoa? Bem, veja bem. Deus jamais nos perdoará porque Deus não se magoa. Certo? Foi a pergunta que fizeram a Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, você perdoa fulano? Ele disse, não. Mas como não? Você não perdoa? Ele disse, não. Por que não perdoa? Porque eu não me magoei. O perdão nós só damos a quem nos magoa. Se alguém pessoa não me magoa, eu não preciso dar o perdão. Então, nós temos que entender que essas palavras, elas têm um alcance divino espiritualmente. Deus como centro, como inteligência suprema. O que o Evangelho quer dizer é que se nós temos na prática de nossa vida cotidiana a lição de não se magoar com ninguém, por que eu vou perdoar? Mas como nós nos magoamos, essa dificuldade, por isso que tem ainda essa dificuldade, porque o perdão é a libertação de nós mesmos. Isso ocorre com muita frequência. Certa feita, chega uma senhora lá, ela rezava muito. Chegou lá com diabetes, desesperada. Ela disse, meu filho, eu estou desesperado, não aguento mais. Me responda. Olha, eu rezo muito. Aí eu disse, tudo bem, eu sei que a senhora reza. Mas parece que quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Por quê? Porque é diabetes, é dor, é isso e aquilo. O que é que está vendo? Me diga. Eu entendo, eu rezo tanto para as almas, eu rezo tanto para as pessoas. Eu sou mulher devotada. Aí tal, etc. Falou. Aí, pela via mediúnica, se aproximou um espírito e disse, pergunte a ela se ela perdoa a vizinha que tem lá uma infiltração na parede dela, que está lá manchando aquele muro com aquela água. Pergunta a ela se ela perdoou. Isso, pergunta. A senhora tem uma vizinha, não tem? Aquele muro que a água está infiltrada. Ela, muro? Como é que você sabe? A senhora perdoa a vizinha? Não.
Então, daí a resposta. A senhora fala, Pai nosso que está no céu, perdoai as minhas ofensas, assim como nós perdoamos a quem estão ofendido. Quer resolver? Perdoe a sua vizinha. É só isso? É. Quer dizer, sim, a senhora está fazendo uma prece ao contrário. Pratique e perdoe a sua vizinha, que todos esses males, com essa angústia, desaparecem. E ela depois voltou, ela disse, realmente, eu perdoei a vizinha, acabou tudo. Agora eu rezo, tem mais luz. Não aparece mais assombração. Tá bom. Que bom. No item 3, irmão João, diz assim, se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta, em particular entre vós e ele. Se ele vos escutar, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando de Jesus, lhe disse, Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Quando houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu, 70 vezes 7 vezes. Então, nesse item 3, eu faço uma pergunta para o irmão e para os demais que estão nos acompanhando, compartilhar dessa pergunta. Se essa colocação, irmão João, fosse o contrário, por exemplo, vamos dar um exemplo nós dois aqui. Você me magoou. Sim. Aí, quem deve pedir perdão? Eu, que fui magoado, e até você pedir perdão, entre particular nós dois, ou você vir a mim, me diga aí, qual a sua situação? Olha, a prática do perdão, ela enseja a prática da humildade. Por que Jesus falou que bem-aventurados mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra? Porque para ser manso e pacífico é preciso o amor. O amor cobre uma multidão de pecados. Dentro de sua resposta, eu posso dizer o seguinte. Já vi espíritas, seu Ismael Ramos das Neves, que não tinha nada para perdoar. Ao contrário, quem estava equivocado era o seu opositor, aquela pessoa que foi arrogante, foi muito infeliz nas palavras, e ele fez o seguinte, foi lá, mesmo errado, mesmo sofrendo agressão, que não foi ele que praticou, que não foi ele que realizou, ele foi lá e pediu perdão. Eu observei isso porque eu estava presente. Aí eu chamei Ismael Ramos das Neves e perguntei, Ismael, eu vi o diálogo, vi a discussão, o senhor estava certo, o senhor ponderou, o senhor estava coberto de razão, o senhor tinha todas as possibilidades da verdade, do processo evolutivo, de entendimento, por que o senhor pediu perdão por aquilo que não fez? Que o errado era ele. Ele disse, meu filho, na minha posição, eu tenho que exercer a humildade. Mesmo que eu não seja o agredido, eu quero que o irmão possa compartilhar comigo o crescimento. Ele vai saber um dia que errou, mas ele vai lembrar de que eu pratiquei a caridade. Ele não. Eu pratiquei a caridade. A caridade do silêncio, a caridade da paz, a caridade que faz com que a humildade prevaleça. E mais, eu sou apenas um servo. Com certeza. Boa resposta, irmão. No item 4, eu formulei a seguinte pergunta. Primeira, para a gente discutir aqui. Todos que são misericordiosos são meigo, afagos e carinhoso
Olha a pergunta. Todos que são misericordiosos são meigo, afago e carinhoso? Eu vou repetir o que a vovó Catarina sempre fala. Tem muita gente disfarçada de tantas ilusões, disfarçada de tantas virtudes que não tem, que o que ocorre? Quando nós nos apresentamos naquilo que nós não somos, nós começamos a sofrer. Achamos que somos misericordiosos, bondosos e caridosos. Quando a sua essência, o que está no seu coração, diz ao contrário. Por que muita gente se frustra na espiritualidade amiga em função dessa angústia? Então, eu não conheço a mim mesmo. Eu tenho apenas a capa, eu tenho apenas a máscara, mas na hora do testemunho, no silêncio interior, eu não sou aquilo que dizem. Caridoso, misericordioso, de compaixão. Eu tenho recebido muitos espíritos que na Terra foram almas de uma capacidade expoente. Todo mundo ovacionava, dizia que era isso, um grande trabalhador. Chegou aqui e disse para mim, Jonas, tudo era ilusão. Eu me fantasiei daquilo que eu não era. Eu brinquei com a verdade. E mais, mentir para si mesmo é a pior mentira. Então, como é que eu posso dizer que eu era bondoso? Como é que eu posso dizer que eu era um grande trabalhador? Se tudo que eu fiz foi para a minha vaidade e orgulho, eu escrevia livros, mas era para a minha vaidade. Aí eu me lembro da frase de Chico Xavier. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Então, essas virtudes, elas têm que estar entranhadas, tatuadas no perispírito. Não é aquilo que você fala, é aquilo que você é por dentro. Por isso o Evangelho, ele é poderoso, porque algumas pessoas acham que só ouvindo o Evangelho, ouvindo os exórdios, ouvindo as palestras, vai se nutrir do Evangelho de Jesus. Não, vai ter que viver na pele, vai ter que passar pela experiência. E nós, nessa pandemia, nós estamos vivendo o quê? O testemunho. E é importante você entender que existe um raio-x. É a separação do joio do trigo. É vibração, é sintonia. Então, não vou me disfarçar daquilo que eu não sou. Certa feita, a vovó Catarina, para encerrar, perguntou, você é orgulhoso? Eu olhei para isso, sou orgulhoso ainda. Eu vou dizer que não? Não, eu sou bondoso, eu sou isso. Ela disse, então, continue lutando para vencer o orgulho. Eu ia dizer o quê? Eu ia mentir para ela? Mentir para o espírito? Santa paciência. Não tem Então, como entender, não. não tem. Boa resposta, irmão João. Essa resposta sua foi excelente. A outra questão é, para você perdoar, não guardar ofensas dos seus irmãos, é preciso que você seja afago, meigo e carinhoso com quem te ofende? Olha só, vou repetir. Para você perdoar, não guardar ofensas dos seus irmãos, é preciso que você seja afago, meigo e carinhoso com quem te ofendeu? Interessante, viu, Júnior? Para quebrar a cabeça e estudar. É, né? É, Olha, todos nós tem suas experiências, suas provas, seus testemunhos. Eu aprendi ao longo da existência que não são gestos externos que definem quem você é. E mais, pode haver uma falsa interpretação. Como assim, Jonas? É igual a história de uma cobra. Estava numa floresta e onde passavam muitas pessoas lá naquela floresta. Havia um caminho. E quem passava, ela mordia. Quem passava, ela mordia. Então chamaram um guru. Naquela época, os gurus falavam com as cobras. E o guru foi olhar e disse, Dona Cobra, aqui é um caminho que passa todas as pessoas. Por favor,
Não faça isso, não. Não agrida as pessoas, não morda as pessoas. Seja afável, seja doce, seja feliz. Ela viu que o guru era um homem iluminado, tudo bem, tudo bem. 3 meses depois, o guru volta e encontra a cobra, toda enfaixada, toda arrebentada os dentes, e olha e diz: Dona Cobra, o que aconteceu? Por que a senhora está assim? Ela disse: a culpa é sua. Minha? A culpa é sua. O senhor pediu que eu fosse doce, fosse amável, que eu não mordesse ninguém. Aí ele disse: a senhora não entendeu o que eu falei. Eu disse que a senhora não mordesse ninguém, que fosse afável e amável, mas pelo menos mostrasse os dentes. Então, a lição é essa. Não é que você faça de bonzinho porque alguém que faz uma raiva a você, o que acontece? Alguém fez uma raiva a você. Você se sente ofendido. Alguém entrou no seu perímetro, fez algo que você não gosta e que você vai agora o quê? No lugar de reagir, vai refletir. Estou chateado, aborrecido, olha, estou aborrecido. Você vai parar, porque alguém fez algo que realmente causou mágoa, raiva, e aí você vai parar, vai dizer: olha, não gostei, tome cuidado, faça assim, assado. Do que ficar: não, pode bater em mim, eu sou afável, eu sou lindo e maravilhoso. Não é assim. Então, a lição da cobra é uma lição para nós. A Toda gente deve certeza. mostrar os dentes, sempre, quando alguém quiser passar dos limites. Não deve ser nem agressivo, não deve ser grosso, mas dizer assim: você lá, eu aqui. Não vou deixar. Por isso que as pessoas sofrem, porque se permitem fazer esse processo. Aceitam a agressão. Não existe culpa unilateral. A senhora errou porque cedeu os caprichos, deixou se seduzir pelo seu marido, aceitou os atos difíceis. A senhora é responsável. E ponto final. Agora desapareceu a sua imagem. Apareceu? Desapareceu a sua imagem. Foi uma ligação que ligaram aqui de repente e desapareceu a sua Foi? imagem. Eu vou corrigir essa falha. Mas a voz está ouvindo? Assim. Pronto, então eu sou o Lombardi espírita. Está primeiro. Sua voz está primeiro. É o que Eu, prevalece a voz. Eu acho que é a minha beleza que está viu, querendo me dar uma surpresa. Sim? irmão João, a pergunta é o seguinte: se eu não perdoo, tenho o direito de pedir perdão a Deus? Primeiro o seguinte, para você pedir perdão a Deus, você tem que fazer o auto-perdão. O Isso. auto-perdão é se perdoar primeiro. Se você não se perdoar a si mesmo, não adianta. Primeiro, Deus não vai se ofender. Porque se Isso. Deus se ofendesse, ele não nos perdoaria infatigavelmente. Deus nos perdoa eternamente. Deus não fica chateado, magoado conosco. Nossa consciência, aonde está escrito as leis de Deus? Na consciência. É a sua consciência que acha que está culpada. E aí você precisa fazer o auto-perdão, perdoar, para que eu possa estar em paz com a lei. A lei moral. A lei do universo, do amor. É o auto-perdão. Porque Deus não vai se ofender com as nossas bobagens. Mas aí o que acontece? Quando eu não tenho um auto-perdão, gera culpa, gera doença e gera o quê? O desencarne por um câncer, por um tumor. Aí chega aqui e diz: não, eu tenho a consciência culpada. Deus não quer que você fique com consciência culpada. Deus quer que você saia da culpa e assuma a responsabilidade. Deus, errei, fiz besteira. O que é preciso para fazer, para corrigir, vou fazer. É isso. O auto-perdão que muitas pessoas não têm. Perdoa os outros, mas perdoar você pelas suas bobagens. Primeiramente, Exatamente. o auto-perdão. E a última questão que eu tenho a lhe fazer, que depois a gente passa para os irmãos que estão compartilhando muito aí, é o seguinte: existem duas formas de perdoar, irmão João. Uma é, A dos é, lábios. pelo esquecimento de tudo, de todas as faltas, não o esquecimento da pessoa, do pecador, mas o esquecimento da falta.
E a outra é aquele tipo de perdão que você humilha aquele ofendido. Sim. Aí eu lhe pergunto, quanto a essa segunda, esse perdão vale para Deus e para quem perdoa, irmão Jonas? Olha, como você falou, há dois tipos de perdão. A dos lábios e do coração. A dos lábios, ela é fácil de fazer. Porque aí muitas pessoas se acham superior. E eu já vi isso acontecer. Ah, eu estou te perdoando porque eu sou superior, porque eu sou homem de Deus, eu sou homem iluminado, eu converso com Deus e com Jesus. Mas ver o perdão é o silêncio do coração. É deixar que nenhuma mágoa, que nenhum ressentimento cause dor e sofrimento. Sabe por quê? Porque se aquela pessoa lhe magoar novamente, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, você vai ter que fazer o perdão infinitas vezes. Como diz os mais sábios, um burro não se amansa, se acostuma com o dono. A gente vai se acostumando a levar patada daquelas pessoas que estão ao nosso lado. E aí, é o exercício do perdão. Eu te perdoo infinitas vezes. Então, essas pessoas que agem apenas pelas palavras e não pelo coração, estão totalmente fora da ordem. Estão fora do processo de evolução. A ordem é perdoar infinitas vezes, quantas vezes for necessário. Se a pessoa dá 49 caneladas em você durante o dia, você tem que perdoar as 49. Hoje, amanhã, novamente. E assim por diante. Então, é o perdão, cada ofensa, 490 ofensas, perdoar. Certo. Agora nós vamos compartilhar com os irmãos que estão nos acompanhando. Fernanda é a irmã aqui do Nova Luz, Fernanda e Adivaldo. Ela diz, realmente... Sim. Tu consegue ler, Joana, diz aí? Não consigo ler não, porque travou. É realmente em alguns instantes, em uma live, aonde o dirigente da live dizia que os espíritas não era coisa de Deus. Isso foi uma observação que Fernanda fez em uma live que ela assistiu, não sabe? Aí ela repete aqui. Aí eu rebati e não aceitei, pois os espíritas é uma religião de amor e de caridade. Aí Fernanda agora faz uma pergunta, Jonas, para você. Eu errei em ter me defendido como espírita que sou? Responda a nossa irmã. Se você puder, responda a nossa irmã. Eu vou responder. Ela fez bem porque tá lá, inclusive nesse capítulo, tá aqui o capítulo final, é possível arrepender alguém, né, quando está em erro? O que é que diz aqui o Evangelho? Diz o seguinte: se esse erro só prejudica aquela pessoa, tudo bem. Mas se ele prejudica a outras pessoas, é preferível que ele caia do que muitos sejam sua vítima. Enfim, é importante que haja essa intervenção para que a verdade, para que a luz possa florescer. Não é a luz que deve ficar em cima do alqueire ou debaixo do alqueire. Então, muitos espíritas dizem besteira. Já havia acontecido na casa espírita. Fulano tal falou, e no final eu tive que rebater. Digo, olha, nobre amigo precisa estudar. Precisa trabalhar mais. Não foi para ofender. Por quê? Porque eu vi isso na casa espírita. Uma casa espírita ia se formar com 18 membros. Aí chegou um espírita renomado e disse que Kardec tem errado. Olha, a casa naquele dia, a primeira reunião de fundação. Sabe o que aconteceu? A casa dividiu. As pessoas, Kardec errou, ficaram só 5. E o palestrante espírita, o dirigente da casa espírita, não foi homem suficiente para dizer, ei, meu amigo, você estava errado. Ele aceitou. Resultado, a casa espírita tem 5 integrantes. Eram 18 pessoas afinadas. Então, nós temos o dever, não de impor nossa verdade, mas de rebater essas mentiras que são ditas para todo mundo. Se ele tivesse dito só para ela poderia ficar fazendo silêncio, o voto de silêncio, a escutatória, né, o silêncio.
Mas como ele disse para todas as pessoas, quantas pessoas vão ficar com isso na cabeça? Semeado por um homem que não sabe entender o evangelho, colocar em prática. Ela fez bem e ela deve fazer isso não por sentimento de grandeza. É preferível que um caia do que muito seja sua vítima. E o nosso irmão, com a luz do evangelho, a luz da doutrina espírita nas suas mãos, dizer uma barbaridade dessa. Como aconteceu lá com o nosso irmão advogado. Se eu estivesse lá, eu tinha... Epa, nobre irmão, com muito respeito. Aonde Kardec errou? E eu depois comecei com ele, vem cá, por isso que Kardec errou. Agora, me diga onde. Eu estou quase 30 anos, 40 anos estudando Kardec. Me diga onde foi que ele errou, ponto e vírgula. E não me mostrou. Ele tentou fazer uma evasiva, disse, me mostra aqui. Então, por quê? Porque você destruiu uma casa espírita que estava em formação. Foi mesmo. Foi. Procure lá, nosso irmão. Quer dizer, ela fez bem e ela tem que intervir. Se eu disser alguma besteira, pode dizer assim, você disse uma besteira. Ei, não foi assim. Nós estamos aqui em coeducação, nós estamos nos educando em conjunto, coletivamente. Nós estamos aqui aprendendo, não sou doutor do Espiritismo. A doutrina é dos Espíritos, não é a doutrina dos Espíritas. Os Espíritos sempre dizem, a doutrina é o quê? Dos Espíritos. Quem dá a última palavra? Jesus. Pronto. A última palavra quem dá é Jesus. O resto, eu sou apenas um perfeito trabalhador que está aprendendo. Então, nós estamos aqui aprendendo. Eu não sou PhD, eu não tenho nenhuma possibilidade de querer ser o palestrante tal. Eu só quero que a minha história ela esteja baseada na verdade de minha doutrina que chega à casa espírita. Abriu-se um clarão. Eu senti uma brisa suave. Primeira vez que eu coloquei o pé na casa espírita, eu senti uma brisa suave. Eu disse, se eu estou sentindo essa brisa suave aqui, no primeiro dia que eu cheguei, imagine se eu perseverar. Aí foi fantástico. Foi o primeiro dia que eu encontrei com Jesus na casa espírita. Perguntei, qual foi o dia que você se encontrou com Jesus? Eu sei o dia que eu me encontrei com Jesus. No lado da vovozinha, enviado de Jesus, naquele dia, atormentado, angustiado, eu encontrei a primavera, eu encontrei a brisa suave do amor e da caridade. Fernanda, cadê Fernanda? Fernanda, diga aí, minha irmã, se o nosso irmão Jonas respondeu a sua pergunta. Pessoal, vocês todos, se quiserem participar, a gente, com perguntas, com comentários, a gente repete a live, viu? Porque só falta 5 minutos para a primeira live encerrar. O irmão Edson aqui escreveu aqui pedindo para mim falar com você, para você ler, responder a Fernanda. Você já acabou de responder. Isso. Uhum. Eu posso fazer uma pergunta a todos eles? Boa ideia. Hein? Boa ideia essa sua. Pode fazer. Pergunte a eles que estão ouvindo o que eles têm a oferecer nesse momento para a humanidade. Ouviram aí, pessoal, a pergunta do irmão Jonas? Ok. Fernanda está dizendo que a sua resposta para ela foi muito boa. Respondeu sim. Muito esclarecida. A Grícia está dizendo que a sua resposta foi muito esclarecida, Jonas. Tá, obrigado pelas palavras. Glória está dizendo que a internet caiu. Tá. Mais alguém deseja participar com pergunta para Jonas? Fica à vontade. Daqui a 5 minutos a live encerra. Foi muito boa, viu, Jonas? Obrigado. O estudo de hoje foi Pela palavra maravilhoso. gentis. Eu só fiz aquilo que está ao meu alcance. Transmite a mensagem com amor no coração, certo? Com verdade e com a tranquilidade que nós, os trabalhadores do Cristo, que já estamos há um bom tempo, nós somos os irmãos mais velhos,
Eu estou com 56 anos. Tá? É uma trajetória linda, desafiadora, mas, como lhe falei, eu encontrei o Cristo na doutrina espírita. E como Chico Xavier disse, se os espíritas tirarem Jesus, o guia e modelo da humanidade, ele saía da doutrina espírita. Então, os espíritas não podem tirar Jesus, mesmo no campo científico, mesmo no campo filosófico. Não. Porque quem trouxe o código moral, as leis imortais, o código divino, o evangelho segundo o espiritismo. A Você não irmã vai para o Glícia, céu porque aprendeu o livro dos espíritos. isso. A irmã Glícia diz aqui: o melhor que eu tenho de mim é o amor. O melhor que eu tenho de mim é o amor. Aí Então, Glória tá dizendo que o estudo de hoje foi maravilhoso, bem obrigado esclarecedor. pelas palavras gentis. Meu irmão Jonas, pelo que eu estou vendo aqui, o pessoal não vai participar mais com perguntas, então nós vamos encerrar logo nessa primeira live. E você pode ficar à vontade para esclarecer os seus agradecimentos finais e fazer a prece. Para mim é como se tivéssemos todos juntos pessoalmente. Há Claro, claro, depois, há tempos nossa amizade. Que bom, Glícia, claro. que bom, Glícia. Nós somos irmãos. Sim, Quero muito bem a vocês. tá, muito grato. O que eu posso dizer para todos vocês que estão escutando neste momento essa live? Que este momento é um momento, como eu já falei em outra live, é a estrada de Damasco. É a hora do testemunho. Compartilhe o amor que você tem em 1000 pétalas. Ajude as pessoas. Procure colocar em prática o perdão incondicional. Esse momento dessa pandemia é para nós a reflexão profunda. É a hora decisiva de nós, os trabalhadores da Seara do Cristo, colocarmos em prática o Evangelho de Jesus. Eu não me canso de falar que nós, como trabalhadores, temos que dar o exemplo. Nós somos servos de Jesus. Simples instrumentos. Quem deve toda a glória, toda a honra é Deus. Então, esse é um momento maravilhoso, porque eu estou agora no exercício pleno. Jonas, caiu a internet. Opa, apareceu. Agora, Eu agora, termino. agora ficou bom. É, agora apareceu, eu não sei. Eu acho que deve Então, ser algo do espaço. Então, pronto, a internet ficou bacana agora. isso. Desejo a vocês, de coração, todo o amor e carinho e termino com o seguinte mantra que eu aprendi. Com Jesus, triunfaremos sempre. Vou repetir. Com Jesus, triunfaremos sempre. Gratidão, espero ter sido útil em alguma coisa. Foi ótimo. Obrigado, Senhor, pela tua luz. Ampara a todos aqueles que estão debaixo das pontes, nos manicômios, nos hospitais, nos presídios, a todos os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, maqueiros, que eles recebam de ti a tua luz. Protege também as famílias daqueles que enfrentaram a morte dos seus entes queridos. Socorre essas almas, Senhor. Ampara todos. E agradeço pelo teto, pela comida, pelo colchão, pelo travesseiro, pela cama, por tudo que nós temos recebido. Abençoe este grupo, a todos os participantes, e que Jesus possa abençoá-los. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, meu irmão Jonas. Muito obrigado.